e já está no site da Rádio Cidade, urc.fm.br. Portaria do Ministério da Saúde libera 6 milhões para oncologia em Brusque. E como na matéria também, desde hoje mais cedo às 6 horas, encontra-se que a deputada federal Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, estaria hoje aqui na Rádio Cidade, e ela confirmou realmente estar diante de nós aqui para conversar sobre este assunto. Seja bem-vinda, bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Valdomiro, bom dia, Rodrigo, um prazer enorme estar com vocês na Rádio Cidade, esta grande emissora que tem a missão de informar a nossa população, e mais uma vez venho visitar as unidades de saúde. Eu sou enfermeira de profissão, sou defensora do Sistema Único de Saúde e mais uma vez estou aqui, e agora para dar uma boa notícia, depois de todo o trabalho que realizamos para que isso pudesse acontecer, do credenciamento de 2 hospitais da cidade para o tratamento de oncologia. Eu sei que isso aí é uma demanda já pedida há muito tempo, mas precisou um trâmite dentro do Ministério da Saúde, até porque o Hospital Azambuja precisava fazer as correções das diligências apontadas pelo Ministério da Saúde. Nós trouxemos técnicos do Ministério da Saúde para visitar as 2 unidades, e aqui eu tenho que fazer um parênteses, né? Por que só o Azambuja não foi credenciado e por que o Imigrante também foi credenciado? Isso foi uma decisão que foi avaliada com o secretário de Estado da Saúde, onde apontou os 2 hospitais. E o que fez a equipe técnica? Veio visitar se havia condições de fazer o tratamento aqui, porque é um montante muito grande de recursos, mas a necessidade das pessoas fazerem o seu tratamento mais próximo à sua casa, não se deslocando ou para o município de Itajaí ou mesmo para o município de Blumenau. Então essa portaria saiu essa semana, conversando com o ministro, e garantiu esses recursos tanto para o Azambuja quanto para o Imigrantes. Deputada, esse anúncio, ele coincide com o anúncio já mais cedo durante essa semana da vinda do governador do estado aqui na cidade de Brusque na próxima segunda-feira, onde ele anunciaria o governo do estado assumindo a oncologia 100% dos 2 hospitais. Ele vai estar lá no Hospital Azambuja, além de outras ações do governo do estado relacionadas ao SUS. Essa coincidência é uma coincidência que tem um cunho político também por parte do governo federal, ou a senhora entende que isso é técnico? Não, eu nem sabia que ele vinha aqui, até porque ele fala muito e faz pouco, a meu ver, e ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o Sistema Único de Saúde. Quem gerencia o Sistema Único de Saúde é o Ministério da Saúde, aonde garante os recursos para isso. Então não adianta o governador querer credenciar e não ter dinheiro para fazer o pagamento desses procedimentos. Isso é um tratamento de alta complexidade, que é as quimioterapias que são feitas, né? E aqui eu também faço uma referência ao município de Blumenau, que atende hoje uma grande maioria da parcela de pessoas que moram aqui na região de Brusque, São João Batista, Botuverá, Guabiruba, e que fazem o tratamento principalmente no Hospital Santo Antônio, mas quem faz o pagamento disso, quem credencia isso, é o Ministério da Saúde. Então todos os atendimentos feitos em Santa Catarina têm a parcela do Sistema Único de Saúde, a qual eu defendo bastante e que garante esse tratamento. Eu não sabia que ele vinha, né? Esse é um assunto que tenho tratado há muito tempo, precisou fazer algumas correções dos hospitais para poder credenciar, e agora a gente traz essa boa notícia para o município. O governador tem que fazer a parte dele, que é fazer a média e a pequena complexidade e dar condições para que essas pessoas possam principalmente sair da fila e fazer as cirurgias eletivas, que tem uma fila muito grande. Isso ele pode resolver, mas o credenciamento da alta complexidade é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Por isso que é importante a gente fazer esse esclarecimento,
que não tem nada a ver com, não sabia do anúncio dele, não sabia da visita dele, não sei da agenda dele. O que eu sei é do meu trabalho, né? Cheguei de Brasília ontem com essa boa notícia para o município. Já vim outras vezes a Brusque, visitei o Hospital Azambuja, vi as condições, não visitei o Hospital Imigrantes, mas vi as condições ali no Hospital Azambuja, que fizeram toda uma reforma daquela ala, né, para fazer o atendimento da oncologia. É um hospital centenário na cidade, é um hospital que a sociedade abraça e tem as condições de fazer um tratamento humanizado, que não é só a questão financeira e a questão ali do espaço físico. É a relação humana também, dos profissionais que ali atendem. Então, sempre em contato com a direção do hospital, que esteve várias vezes em Brasília, no Ministério da Saúde, mesmo conversando com o ministro Padilha, sobre essa importante anúncio que estou fazendo no dia de hoje, do credenciamento e dos recursos já garantidos para o tratamento da oncologia. Deputada, se eu tenho uma empresa e tenho qualquer tipo de restrição de pendência, eu não consigo contratar com o poder público. Isso é fato. Havia uma informação de que o Imigrantes tinha algumas pendências. E não sei se era com a União ou com o Estado, enfim, o Tribunal de Contas fez esses apontamentos, inclusive. E agora a senhora traz que esse credenciamento serve para os dois. A senhora tem alguma informação sobre se isso foi resolvido, essa situação? Porque se há algum ou se havia algum tipo de restrição, ele não poderia ser habilitado também, né? Na União não teria nada, senão não haveria essa possibilidade de fazer o credenciamento do atendimento na área da oncologia. Se tiver com o Estado de Santa Catarina, daí eu não posso responder por essa situação. Mas fica claro, né, que há sempre uma disputa, por que credenciou os dois hospitais. Isso não é de responsabilidade do Ministério, porque o secretário de Estado apontou os dois hospitais. Ele poderia apontar apenas o Hospital Azambuja, porque quem conhece a realidade no Estado é o secretário de Estado da Saúde. Ele apontou os dois. A equipe técnica do Ministério chegou aqui, visitou as duas unidades e disse: não, podemos credenciar as duas unidades. E o Estado disse: então credencia. E foi isso que o Ministério fez. Deputada, eu acho que o assunto do onde travou, onde parou o caminho, onde travou, acho que a gente até pode superar, porque nesse momento foi uma novela tão grande que, por exemplo, a estrutura oncológica do Hospital Azambuja está pronta há cerca de 1 ano e não tinha essa certificação, que é uma novela que se arrastou. Até a gente já tratou isso de uma forma bastante exaustiva, porque eu estou pensando na questão humana, como você falou, que é aquele paciente que hoje a gente sabe que por exemplo, vai a Blumenau, mas com esse trânsito que nós temos hoje na Ivo Silveira para chegar em Blumenau, você perde 1 hora para ir, você perde uma manhã para fazer, né? Perde um dia às vezes para fazer esse trabalho. Mas vamos falar da questão humana. A partir do momento dessa portaria assinada, agora a portaria, o que a gente pode passar para o cidadão, para o paciente, para a família do paciente? Qual é agora o que está travando para efetivamente começar o atendimento dentro dos hospitais aqui na cidade? Primeiro, todos esses pacientes, eles são credenciados a uma lista, né, de onde eles estão sendo atendidos. Estão sendo atendidos em Itajaí, no Hospital Marieta, na Unacom, e também no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Eles precisam agora ser credenciados aqui, ou no Azambuja, ou no Hospital Imigrantes. Quem faz isso? Quem faz essa arrumação, quem faz esse remanejamento é a Secretaria Municipal de Saúde, que aqui é o secretário Ricardo, que ele também já esteve em Brasília, faz cerca de uns 20 dias, esteve lá conversando com a gente, e ele sabe que ele precisa agora da listagem do município de Brusque, do município de São João Batista, quantas pessoas de Botuverá, quantas pessoas de Guabiruba que fazem esse tratamento fora do domicílio, fora da cidade que moram, que vão ao Blumenau ou à cidade de Itajaí. Então, quem vai fazer essa organização é os secretários municipais, juntamente com o secretário de Estado da Saúde. Esses valores aí, 6 milhões, como é que vai ser a liberação desse dinheiro? É a partir do momento que o tratamento começa, ou já há uma antecipação de valores, deputado? Não há antecipação de valores, começa agora. Este ano vai ser 5 milhões, que passou os 2 meses, né? Mas são 6 milhões
296 mil, eu acho, por ano, eles vão ser repassados mensalmente pelo número de atendimentos que farão tanto a Azambuja quanto o hospital de imigrantes. Mas quem determina esses valores? O número de pessoas que vão ser atendidas pelo tratamento da quimioterapia, né? Certo. Que não é um tratamento barato, é um tratamento oneroso, mas quem faz sabe que é o SUS que está bancando, né? Uma quimioterapia custa em média de R$23 mil. Então, olha a importância do SUS para o atendimento à saúde. E o que é mais importante, a gente sabe que é um desconforto muito grande, além do trânsito, Rodrigo, é um desconforto muito grande esse translado, né, entre os municípios. Então, depois de uma quimioterapia, geralmente as pessoas já estão um pouco debilitadas, é um sofrimento. Então, quanto mais próximo da sua casa fizerem esse tratamento, é bem melhor. Então, foi pensando nisso que também o Ministério da Saúde, depois de todos os duas unidades hospitalares e depois do governo do estado, a Secretaria de Estado, fazer todos os trâmites legais, é que a gente conseguiu de uma vez por todas liberar este credenciamento. Existem outros municípios com situação parecida e aguardando aqui em Santa Catarina, deputada? Tudo que chega no Ministério são demandas trazidas pelos municípios Sim. ou pelo secretário de Estado. Porque o que é o Sistema Único de Saúde? É tripartite, né? Município, Estado e Governo Federal. Então, as demandas do município, por exemplo, se reúnem os secretários municipais de saúde junto com o secretário de Estado da Saúde, é que tiram estas demandas para fazer os atendimentos. Mas, por exemplo, tem uma demanda agora que também vai ser credenciado, a Renal Vida em Blumenau, que vai fazer o credenciamento de tratamento de doenças raras, que também vai sair a portaria logo, né? Deve sair na próxima semana, para o credenciamento de atendimento de doenças raras. Então, o que chega para a gente são as demandas do município, validadas pelo secretário de Estado da Saúde, para o Ministério da Saúde. Porque senão, né, todo mundo quer fazer esse credenciamento. E precisa também ver, que a gente chama na área da saúde, a vocação de cada hospital, né? Porque o imigrantes aqui, vem gente lá do oeste de Santa Catarina, vem de van, às vezes, para ser tratado aqui em Brusque. Olha, 700 quilômetros dentro de uma van, isso é muito penoso para o paciente. Então, o que precisa? No estado, precisa fazer vocacionar os hospitais, ou para cardiologia, ou para oncologia, maternidade, tratamento de doenças raras. Então, isso tudo precisa ser notificado ao Ministério da Saúde para que ele possa dar o aval e aportar recursos, como vai aportar aqui em Brusque, na ordem de R$6 milhões. Existem outros meios aí que a senhora tem observado de possibilidade de trazer recursos para os hospitais, especialmente aí o Azambuja, que é um hospital da Igreja Católica, é um hospital centenário, um hospital que nos últimos anos a deputada certamente já acompanhou, né? A modernização do hospital, né? Inclusive com aporte financeiro por parte de empresários da cidade, enfim. Existem alguns outros programas que poderão ser efetuados pelo governo federal junto ao hospital também? Quem sabe disso é quem mora aqui, quem está fazendo o gerenciamento, que é o secretário municipal de saúde ou o secretário de Estado da Saúde. Mas o Hospital Azambuja, o Hospital Dom Joaquim também recebe emendas parlamentares. Eu sou uma deputada que sempre coloco recursos ali, principalmente para o custeio, que é uma dificuldade muito grande de manter os atendimentos. E o que aconteceu, Dirley? O orçamento ficou com o Congresso Nacional, não é mais com o Executivo. Com o orçamento secreto do antigo governo, da Presidência da República, o Congresso ficou com as emendas parlamentares. Então, os deputados têm esses recursos na mão, que eu acho, num determinado momento, que não é o nosso papel. Você foi vereadora, teu papel era fazer leis. O meu papel enquanto deputada federal é fazer leis para o Brasil também. E fiscalizar, né? E fiscalizar. Então a maioria dos parlamentares estão discutindo emendas que não precisavam. Podia ser programas, políticas públicas do governo para fazer esses investimentos. O Azambuja tem levado várias demandas para Brasília. Uma dessa foi a oncologia. Não saiu ano passado, precisava fazer as correções das diligências
deficiências apontadas pelo Ministério da Saúde, deu tudo certo e agora a gente consegue dar essa boa notícia para o município de Brusque. Mas a gente também tem feito os investimentos aqui em Brusque na atenção básica. Agora, do Programa de Aceleração do Crescimento, uma unidade básica de saúde está sendo construída aqui em Brusque. Foi a demanda que o município passou para o Ministério. Então, isso tem que estar sempre, e por isso que falei com o secretário Ricardo, quando esteve lá no nosso gabinete, o seguinte: não entendia por que tinha uma briga aqui, que o prefeito falou que tinha dívida do governo federal com o município de Brusque. Não tem dívida nenhuma. O que aconteceu? Foi o município de Brusque fez o desatendimento e depois queria dar a conta para o governo federal sem fazer a sua tarefa de casa. Então não tem dívida nenhuma, todos os recursos estão repassados, que é o recurso constitucional, pelos atendimentos que são feitos, mas quem sabe da realidade é quem mora aqui e quem é o gestor daqui. Eu vou fazer um intervalo, são 8h19, e depois do intervalo a gente retorna aqui com a nossa convidada, a deputada federal Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, que veio a Brusque anunciar aí essa medida do Ministério da Saúde. A oncologia será atendida. E é uma informação. Os primeiros pacientes já serão atendidos na quarta-feira. Pacientes de Nova Trento. Depois até quero confirmar isso, me parece 4 pacientes de Nova Trento que serão os primeiros pacientes a serem atendidos na oncologia. Olha que bacana. Nova Trento, que fica aí aproximadamente 25 quilômetros, 20 quilômetros da cidade de Brusque, né? Aproximadamente isso. Não precisarão ir a Florianópolis, não precisarão ir a Blumenau, podem vir a Brusque, certo? Para serem atendidos pelo Hospital Azambuja. 4 pacientes de Nova Trento. Que notícia fantástica, não é verdade? É que você trouxe a informação de que os primeiros atendimentos? Os primeiros atendimentos serão quarta-feira de usuários de Nova Trento, certo? De usuários de Nova Trento. Eu não sei, deputado, se há um acompanhamento junto com o secretário daqui de Brusque para também já agilizar isso, para que os usuários de Brusque também já possam... Desculpa, é na terça-feira, Pedro. Na terça-feira, porque Nova Trento provavelmente já se adiantou. Eu acho que em função da visita do governador, provavelmente já se fez esse link para começar o atendimento Mas Nova Trento. Eu tô falando dos pacientes aqui de Brusque. Não sei se teve um contato teu, por exemplo, com o secretário Ricardo depois da portaria já emitida. O secretário Ricardo, ele está numa reunião em Lages, eu até falei com ele. Eles têm quem organiza isso é o secretário de Estado da Saúde, porque é o atendimento de alta complexidade que não vai só atender Brusque, vai atender os municípios aqui. A atribuição da Foz. É da Secretaria de Estado. De Estado. Então todos eles vão ser atendidos aqui. A ordem é que precisa ser organizada tanto pelos secretários municipais quanto também pelo secretário de Estado. Ou seja, o Ministério da Saúde não tem interferência nisso. Não. O Ministério da Saúde vai pagar a conta. Certo. E credenciou os 2 hospitais. Tá explicado. Eu acho que até o governador, eu não sei porque eu não acompanhei essa entrevista, não sei da agenda do governador, mas ele já devia estar sabendo que a portaria saía, ele faz a propaganda antes, né? Certo. Eu acho que foi isso. Porque se é uma coisa que ele é bom, não em gestor, mas em fazer propaganda, né? Certo. De coisas que não acontecem, inclusive, né? Deputada, vamos falar de política então, já que entramos aí no assunto. Mas se me permite, Dilei, quem estava também junto nessa conversa e sempre esteve presente nessas visitas, né, e da importância de defender aqui foi a vereadora Beth Essel, né, juntamente com os outros vereadores, claro, mas falo dela porque elas vivem constantemente me pautando sobre isso aqui já deu uma discussão grande na cidade, inclusive, verdade, né? Verdade. De inverdades que aconteceram, mas ela está presente também nessa luta do credenciamento da oncologia, até porque ela mora aqui, sabe das necessidades, acompanha todos os pedidos aí da população, né, que fazem esse tratamento. Eles elogiam muito o tratamento em Blumenau, no Santo Antônio. Até a gente estava conversando sobre isso, mas eu tenho certeza que vai ser de excelência também o tratamento que vai ser realizado aqui no município de Brusque. Deputada, vamos falar de campanha eleitoral, temos aí já um movimento acontecendo, vamos falar de Santa Catarina e principalmente da esquerda do estado, a senhora que é uma liderança lá na Câmara dos Deputados aqui na região por parte da esquerda. Como é que está esse movimento de pré-candidaturas
aqui na região do Vale do Itajaí e no estado. O que o PT, o que o governo Lula, do ponto de vista político, tem analisado o quadro catarinense e o que a senhora pode adiantar sobre isso? Veja bem, agora a gente fala em esquerda e direita. A gente antes falava MDB, falava Arena, falava PT, falava o nome dos partidos. Agora esquerda, direita, eu entendo. Polarizou, né, deputado? Polarizou, né? Mas sinceramente, eu acho que a política de grandeza, ela tem que fazer o debate de ideias, né? E isso a gente também, todas as minhas falas, eu tenho relatado que nas últimas eleições nós brigamos inclusive com parentes, com amigos, com vizinhos, colegas de trabalho por causa da política, né? Isso resultou inclusive numa saúde mental abalada das pessoas, né? Famílias não se reúnem mais no almoço de domingo por causa disso. Eu acho que a política a gente pode até divergir. Por exemplo, é como um time de futebol, né? Eu sou Botafogo, eu não sei qual é o teu time. Eu sou santista. Olha aí, ó, né? Não vamos brigar por causa disso, até porque Botafogo não briga com ninguém, né? Brincadeiras à parte. Mas eu acho que esse estigma que fizeram com o PT foi um problema, uma criminalização da política, mas já tem demonstrado aí dos investimentos que Santa Catarina tem recebido do governo federal, 48,6 bilhões de reais. Então não vem dizer que não tem investimentos. Aqui em Brusque, estou falando da Unidade Básica de Saúde, estou falando dos 12 milhões que é do Ministério das Cidades para fazer aí a prevenção das encostas aqui no município, os 51 milhões que estão liberados para o município também fazer as suas ações. Então, os investimentos têm acontecido. E o processo eleitoral, ele vai ser um processo que vai acontecer agora aqui no mês de outubro. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos conversando com demais agremiações partidárias. Ontem mesmo, né, Jorge Bernal já anunciou que João Rodrigues não é mais candidato. Então, nós estamos fazendo a nossa tarefa, né, organizando a nossa chapa, tanto para deputados federais, deputadas e também estaduais. Nós temos o nosso nome que vai ser candidato ao Senado, que é Décio Lima, a pedido do presidente Lula. E no momento nós temos Gelson Merício, que também é um pedido do presidente Lula, para que concorra às eleições deste ano. É um nome que já foi apontado nas urnas, foi presidente da Assembleia Legislativa, já participou de uma campanha eleitoral para governo do estado, foi para o segundo turno, que é Gelson Merício, e está muito disposto a fazer esse debate com o estado de Santa Catarina. Digo isso porque em 2022 o PT foi para o segundo turno, sozinho. E olha, com aquele bombardeio contra a gente, aumentamos a chapa de federal, mantemos a chapa de deputados estaduais e fizemos essa política dessa forma, né? Com afeto, com amor e com proposições para o nosso estado. Então, nós vamos fazer uma excelente campanha mostrando para o estado de Santa Catarina que também tem essa opção e que nós estamos dispostos a fazer esse debate respeitoso sempre com a população. Deputada, como é que a senhora vê essa pré-candidatura do ex-prefeito de Brusque, Paulo Êcio, né, que deve sair agora do seu cargo no Estado de Trabalho, né, por força eleitoral? Você vê a candidatura dele como uma candidatura forte nessa eleição? Eu vejo sim. O Paulo Êcio, que é o nosso superintendente do trabalho, ele foi injustiçado aqui em Brusque quando tiraram um mandato que ele foi eleito aqui democraticamente pelo município. Hoje, andando aqui pelas ruas da cidade, muita gente diz, meu Deus do céu, Paulo Êcio foi o melhor prefeito da cidade. Então tem uma população que acha que ele foi um excelente gestor, e a forma como o Paulo Êcio aborda as pessoas de uma forma muito respeitosa é um fator positivo. E o importante também, além dele ser bem votado aqui na cidade de Brusque, Paulo Êcio ficou conhecido no estado inteiro pelo trabalho que ele tem realizado, principalmente na Superintendência Regional do Trabalho, né? Ligada ao Ministério do Trabalho. Então ele deve sair deste cargo agora no próximo dia 25 de março. O ministro vem a Santa Catarina, ele vai fazer a prestação de contas do trabalho realizado, e foi um pedido nosso que ele também possa concorrer nas eleições desse ano. Eu vejo como um futuro deputado eleito, claro que não tem eleição nem ganha e nem perdida, até porque a eleição no próximo dia 4 de outubro, e ele tem feito um excelente trabalho, não só em Brusque, mas também em nível de Brasil e em nível de estado. Nós tínhamos uma entrevista
previamente agendada com o Décio para hoje, mas não foi possível devido à agenda dele. E então eu vou fazer essa pergunta para a senhora, né? Que eu faria para ele. Essa ida do Décio para concorrer ao Senado, ela também tem alguma relação com essa divisão na direita que a gente viu, que em tese para muitos tenderia a fortalecer uma candidatura ao Senado do PT, do Décio em especial, que tem um nome já estadualizado, foi o candidato, como a senhora mesmo colocou a façanha de ir ao segundo turno na última eleição. É estrategicamente pensado, a senhora acredita que essa divisão pode vir a beneficiar eu digo até pelo seguinte, Diletes, eu conversava com uma pessoa e a pessoa me disse o seguinte: mas o PT não tem 1 milhão de votos para eleger um senador. E eu disse para a pessoa: o PT já elegeu o senador aqui com mais de 1 milhão de votos, quase elegeu, que foi na época o Vinhati, não entrou. E Delícia elegeu o senador. Foi eleito, exatamente. Então o PT tem essa votação, né? E a senhora entende então que essa divisão que a gente vê aí de muitos nomes na direita pode ser um fator que tende a beneficiar uma candidatura do PT? Vamos falar de direita e esquerda de novo. Mas vamos dizer, o lado de lá, o lado que agrega aí as pessoas que estavam em torno do governador atual, elas também foram descartadas, né? O MDB foi descartado, ia ser vice do governador, e descartado através da imprensa, pior ainda. O PP foi descartado também pelo governo. Então o governador do estado, ele quer, eles falam tanto de imigração, né? Estão, né, tirando as pessoas que vêm de outros estados para morar em Santa Catarina, mas o governador está trazendo um estrangeiro para cá, para ser candidato ao Senado, lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não quer, vem para Santa Catarina. Então, o nome do Décio é um nome que tem apontado bem, inclusive na pesquisas, para ser um candidato ao Senado. O que é importante para a gente? Fazer o debate, né? E foi um pedido também do presidente Lula que ele pudesse colocar o nome à disposição. Ele é presidente nacional do SEBRAE, ele não pôde vir aqui porque está com uma agenda em São João Batista, em Tijucas, que é o SEBRAE pelo Brasil. E tem feito um excelente trabalho também com os micro e pequenos empresários. E diga de passagem, hoje a gente está vivendo aí um baixo índice de desemprego no nosso país. E quem mais proporcionou emprego no país foi a micro e pequena empresa. Então isso é um dado relevante também para todos nós. Então eu acredito que essa discussão, essa discórdia entre os partidos de direita, como você falou, Valdomiro, é possível. A gente também estamos trabalhando isso para eleger um senador. Então, o que o PL já destacou os 2 nomes, né? Um estrangeiro, que é lá do Rio de Janeiro, e uma mulher que é deputada federal no momento. Aí tem um candidato do PP, que é o Esperidião Amin, que eu acredito que deve estar alinhado aí com o PSD, e tem um PSD que também vai ter um candidato. Então, todos eles já brigando entre eles. E nós vamos fazer o nosso trabalho, como sempre fizemos, e o Décio também, ele extrapola, não é só o voto petista, ele tem um voto aí de consciência, né, de que ele seria um excelente senador para Santa Catarina, como foi deputado federal, como foi prefeito de Blumenau, e ele transita em várias outras alas, né, importantes também do nosso estado, que é o meio empresarial, que tem uma simpatia muito grande pelo nome do Décio. Deputada, agora no aspecto macro, né, saindo aqui do estado e do nosso campo político, o aspecto macro, esse caso do Banco Master, que está aí no dia a dia, explodindo cada dia uma situação diferenciada, enfim, e mais a CPI do INSS. Isso pode respingar em alguma coisa em relação à campanha do governo Lula para a reeleição? A senhora entende que, de alguma forma, no Congresso isso pode ocorrer, a oposição pode se aproveitar disso para trazer um desgaste para o governo? Porque as pesquisas mostram aí que o candidato Flávio Bolsonaro, que começou numa situação bem aquém do atual presidente, ele já se encosta e chega, inclusive, em determinados institutos a ter um empate técnico, enfim, para quem já estava bem melhor, como era o presidente Lula. Então, o que a senhora analisa da CPI do INSS, e também do Banco Master, que podem complicar a campanha eleitoral para o governo federal? Veja bem, Dirley, desde o final da eleição de 22, o Lula não teve ainda a paz, a tranquilidade de governar.
porque muitos não aceitaram, inclusive, a vitória do presidente Lula em 22. Nós tivemos aí o ato, né, daquela baderna que fizeram em 8 de janeiro de 23, em Brasília, onde quebraram tudo, aonde aconteceu, inclusive, a tentativa de mais um golpe de Estado. E desde lá, todo momento tem esse tipo de manifestação, ou mesmo, se vocês acompanharem os debates no Congresso Nacional, dessa forma raivosa que somos tratados. Então, eu acredito que essa CPI que está acontecendo do INSS, a Polícia Federal já investigava. Só que em 2019, quando o Bolsonaro era presidente, eles não deixavam a Polícia Federal atuar. E foi no governo do presidente Lula que começou essas investigações. A mesma coisa do Banco Master, e que agora querem atribuir ao governo do presidente Lula, que é uma inverdade. Então, eles assumiram essas duas pautas para colocar e enganar a nossa população do que tem acontecido. Mas as investigações estão acontecendo, que é pela Polícia Federal. Muito bem. Senhores, algo mais aí para perguntar? É isso? Eu sei que a deputada tem também uma agenda agora na sequência, então nós vamos obedecer esse tempo aí, agradecer mais uma vez, deputada. Quando desejar falar aqui na Rádio Cidade, inclusive o seu esposo, tá mãe, tá bom? A gente já tá marcando quanto tempo, Valdomiro? Já não fechou ainda, mas já tem um bom tempo. Olha, que a gente já estamos numa agenda aí com o Décio. Era mais fácil conversar com o Décio quando ele vinha pro dominó do Boca. Ah, sim. Verdade. Quando ele vinha com o dominó do Boca, era um ato político também. Ato político mais democrático da face da terra. Ali você tinha de tudo, né? Era Décio Lima com Esperidião Amin, era Amin com o Vinhate e assim vai. Mas enfim. Mas que bom que era assim, não era? A política tem que ser dessa forma. De respeito, né? De respeito, harmoniosa. Tanto é que o Boca não faz mais no dominó, porque as pessoas não podem conviver no mesmo espaço. O Boca agora é do beach tennis agora. Não é mais... agora ele tá jovial. Obrigado. Mas esse dominó, ele era importante, que fazia o bom debate e o respeitoso debate. O que está faltando agora para todos nós é que a gente respeite o ser humano, né? Como na religião, no time de futebol, na agremiação política. E tu falou um exemplo aí que foi o dominó do Boca, onde se reuniam todos no mesmo espaço para falar de política e para jogar dominó de uma forma muito harmoniosa. Eu agradeço ao Dirley, ao Rodrigo, Valdomiro, a gente estar nesse espaço aqui da Rádio Cidade. A você que nos acompanhou até este momento, desta boa notícia para o município de Brusque, mas não é só para o município de Brusque. A você que faz o tratamento de câncer, oncologia, né? Em cidades distantes aqui da Foz, da região aqui de Brusque, né? Que são os municípios próximos aqui, que vão ter, né, esse tratamento agora ou no Hospital Azambuja ou no Hospital Imigrantes, e eu tenho certeza que essa boa notícia é para quem mora aqui. Esperamos, desejo saúde, né, uma plena recuperação a todos. O câncer hoje, ele está numa fase que pode haver sim a cura, é importante dizer, e esse tratamento, quanto mais próximo das pessoas, vai causar e vai aliviar o desconforto que tem quando fazem essas viagens ou a Blumenau ou ao município de Itajaí. Muito obrigado por esse espaço.